Congelado de abacaxi com coco. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa delícia que tá super em alta para você vender e ganhar muito dinheiro no verão. Então, sem mais delongas, bora lá pro passo a passo dessa maravilha. Nós vamos iniciar a receita aqui em um bowl. Gente, essa massa ela é tão facinho de fazer que mesmo sem batedeira e sem liquidificador você consegue reproduzir essa receita que é incrível. Vamos iniciar pela massa branca. Nós vamos aqui peneirar o açúcar, 1 xícara de açúcar, tá? Eu quis peneirar porque ela tava na minha geladeira aberta e aí ficou cheio de pedacinhos. Só peneirar que ela fica bem fininha. E vou adicionar 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Lembrando que a receita em gramas vai estar aqui na descrição do vídeo. E vou acrescentar 1 colher de sopa de essência de baunilha. Eu vou amassar aqui primeiro o açúcar junto com a manteiga só para ele virar uma pastinha. Pra depois a gente bater aqui bonitinho e ficar uma misturinha bem fofinha de manteiga com açúcar, tá? Gente, essa massa ela é perfeita porque ela tem aquele gostinho amanteigado, fica muito gostoso. E massas amanteigadas, elas são ótimas porque tem um sabor delicioso e tem uma ótima estrutura também, tá bom? Ó, virou aqui uma pastinha, eu vou pegar o fouet e vou misturar aqui muito bem, adicionando os meus ovos, tá? São 3 ovos com a clara e a gema. Aqui a minha gema deu uma estouradinha porque tava um calor terrível nesse dia. E aí basta você adicionando o ovo 1 a 1 e vai mexendo para ele encorpar. Ele não vai talhar se você fazer dessa forma, tá? Você acrescenta um ovo, mexe, mexe, mexe. Ficou homogêneo? Adiciona mais um, mexe mais um pouquinho e aí sim você adiciona o outro. Aqui, como a gema tava quebrada, deu uma misturada, mas no final das contas deu tudo certo. Bru, posso fazer esse processo na batedeira? Pode sim. Aí você vai bater na batedeira até ele ficar um pouquinho esbranquiçado. Você percebe que conforme eu vou mexendo, né, e trabalhando essa misturinha, ela vai ficando clarinha. E é essa a intenção mesmo. Passado aproximadamente 3 minutinhos de eu mexendo, eu vou adicionar 1 xícara, 250 ml de leite integral. E vou continuar mexendo aqui muito bem. Aqui nessa receita, eu vou utilizar pela primeira vez no canal a farinha de trigo com fermento. Mas a proporção da receita da farinha de trigo e do fermento separado vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Pela primeira vez eu vou fazer uma massa com o fermento, tá? Eu, particularmente, eu não uso fermento, farinha de trigo com fermento. Mas aqui eu vou fazer pra vocês, vamos descobrir juntas se dá certo, se fica uma massa fofinha, se fica uma massa bem estruturada também, né? E aí, no final da aula, eu passo as minhas considerações finais. Eu vou adicionar aqui 2 xícaras de farinha de trigo e aí eu faço dessa forma. Eu adiciono um pouco, misturo, adiciono mais um pouco, misturo até acabar toda a minha farinha de trigo. Eu gosto sempre de dividir a minha farinha de trigo em 3 partes, tá? Observação, pelo fato dessa farinha ser com fermento, aí sim que você tem que tomar muito cuidado, não pode ficar mexendo muito para a sua farinha não desenvolver glúten, não deixar o seu bolo pesado, tá bom? E também não pode não misturar legal, porque senão vai ficar aquelas pelotas de farinha de trigo com fermento. E também não vai dar certo. Então mistura com cautela, sempre em movimentos circulares, com o auxílio de um fouet. Não precisa bater nem nada do tipo. Vai fazendo o liquidificador, bate em movimentos breves, ali naquele modo pulsar, só para misturar a farinha de trigo. E se for na batedeira, você mistura um pouquinho para não sujar a sua cozinha. Bate só um pouquinho para ela dissolver, né, todos os grumos de farinha e já está pronto. Ó, vocês viram que eu misturei, gente, por menos de 1 minuto, né? Já ficou bem lisinha a minha massa. Olha só que massa linda. Nesse exato momento, mais ou menos uns 5 minutos antes de eu começar a fazer a minha massa, eu já tinha deixado o meu forno pré-aquecido, tá? Pré-aquecendo ali a 180 graus. Eu vou transferir essa minha massa, gente, para uma assadeira, que a medida dela, eu confesso pra vocês que eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, ela é 25 centímetros de comprimento por 20 de largura e 7 de altura, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, mas eu creio que seja isso mesmo. Ela é considerada uma forma P/M, né, quadrada.
retangular. E eu vou levar essa massa para assar no meu forno, que já está pré-aquecido a 180 graus, por 45, 50 minutos, tá? Ela vai ficar uma massa mais baixinha mesmo, é extremamente normal, mas eu não vou observar isso, a questão da altura, e sim a questão da fofura. Eu quero uma massa fofa. Então vamos descobrir juntas se deu certo no finalzinho da aula. E agora aqui para nossa compota de abacaxi, ou geleia de abacaxi, eu estou aqui com abacaxi pérola, tá? Ele é mediano, tem um tamanho M mais ou menos, e eu gosto muito de fazer as minhas receitas com abacaxi pérola. Eu descasco esse abacaxi, pico ele em cubinhos bem pequenininhos e eu vou ferver esse abacaxi, tá? Gente, independente do bolo que você for fazer ou sobremesa, tem que cozinhar o abacaxi, tá bom? Aqui eu adicionei aproximadamente 3 colheres de sopa de açúcar, tá bom? É que aqui meu açúcar ele tava um pouquinho empedrado mesmo, e aí não deu pra vocês observarem. E adicionei também, gente, meia xícara de água, tá? Eu preciso deixar ele cozinhar. Antes de levar pra ferver, então, eu vou misturar muito bem. E aí eu vou levar ele pra ferver até que o meu abacaxi fique um pouquinho transparente. Ele tem que ficar translúcido. Tá vendo que ele tá muito brancão? Nitidamente tá cru. Ele não tá com aquele aspecto de doce cozido. E eu preciso que ele cozinhe. Fazendo dessa forma, eu vou garantir que minha sobremesa ou meu bolo ele não amargue, não fique com aquele gosto amargo. Porque o abacaxi, por conter muito ácido, quando a gente manipula ele, ele vai ficando amargo conforme vai passando o tempo, as horas. Olha só como ele já ficou translúcido. Eu adicionei umas gotinhas de corante amarelo, porque eu gosto de um abacaxi com uma cor mais viva. Mas, Bruno, não quero usar corante. Tem como fazer isso de uma forma natural? Queima o seu açúcar antes de você colocar o abacaxi, tá? Deixa o seu açúcar bem caramelo e aí sim você coloca o abacaxi depois, que ele vai ficar amarelinho também, tá aqui, bom? Ó, eu vou misturar, né, um pouquinho a mais e vou levar ele pra ferver mais uma vez, gente. Só pra ele dar mais uma secada aqui no caldo, tá? O caldo eu retirei um pouco daquela água, porque eu vou usar como calda do meu bolo, tá? Tá vendo que ele tá um pouquinho mais seco? Eu não deixei ele secar, eu retirei, tá? Minha calda, pra eu molhar o meu bolo. Ferveu mais um pouquinho? Já está pronto. Agora vamos lá pro nosso recheio de coco. Aqui eu tô com um pote de nata de 200 gramas. Eu vou colocar ele aqui num bowl. Eu preciso que essa nata, gente, ela fique em ponto de chantilly, porém um chantilly mole. Como é um bolo geladão, a gente vai deixar ele na geladeira. Se eu deixar ele muito, muito duro, ele não vai ficar com aquele aspecto de bolo cremoso. E eu quero que o meu bolo seja um bolo cremoso mesmo, tá? Então eu vou bater aqui, ó, até ele chegar naquele ponto de chantilly, mas um chantilly mais mole, tá? Quando chegar no ponto certinho, eu mostro pra vocês. Ó, aqui ele chegou no ponto, perceba que ele tá em ponto sim de chantilly, ele faz aqueles bicos, mas ele não tá muito denso, não tá muito duro. E aqui eu estou com aquele meu recheio cremoso de coco que eu ensinei pra vocês na semana passada. Bru, não consegui ver esse vídeo, onde eu encontro? Tá aqui na descrição. Olha só essa cocada, gente. Incrível, né? A minha cocada tá em temperatura ambiente e agora eu vou agregar essa minha cocada na minha nata. Bru, não consegui achar a nata. Pode ser creme de leite fresco? Pode. E pode ser chantilly também, mas o chantilly ele é doce, né? Então ele vai ficar um pouquinho diferente a questão do sabor. A nata não, a nata e o creme de leite fresco, ele tem aquele gosto de leite mesmo. Então ele dá uma quebrada no açúcar, dá uma suavizada aí, fica muito gostoso. E gente, vou te falar uma coisa, esse recheio para você fazer torta Rafaelo, bolo Rafaelo, bolo de cocada, bolo Prestígio também fica muito gostoso. Ele é surreal, é um gosto de recheio de coco, daquelas sobremesas, aquelas confeitarias famosas mesmo. Meu, arraso nos seus clientes, tá? E aí, ó, olha que delícia que ele fica. Mas calma que vai melhorar. Relaxa que vai melhorar. E assim, aparentemente tá um pouco mole, mas não tá. Quando ele ficar geladão mesmo, vocês vão ver só. Ele fica bem estruturado, tá? E aqui, meus amores, está a nossa massa super fofinha. Como eu já tinha dito pra vocês, ela ia ser uma massa realmente um pouquinho mais baixinha, porque eu coloquei muita pouca massa pro tamanho da minha assadeira.
Mas foi intencional mesmo, porque esse bolo vai ter uma camada de recheio apenas. Mas também, gente, é a camada. Aqui eu vou cortar o meu bolo no meio pra vocês verem a fofura que fica. Porém, meus amores, eu vou ter que falar pra vocês, se tratando de bolos de encomenda, bolo de aniversário, bolo pra festa, eu não recomendo que vocês usem a farinha de trigo com fermento, tá? Mas dá certo, todo mundo sabe que dá certo. Fica bem fofinho, fica bem gostoso, fica um bolo leve, né? Ele cresce legal também. Mas eu gosto sim de usar a minha farinha de trigo tradicional e eu mesma adicionar o fermento, tá bom? Ó, na mesma assadeira que eu assei a minha massa, eu vou fazer a montagem do bolo. Lembra da calda de abacaxi? Então, ela tá aqui, eu adicionei mais um pouquinho de água e coloquei mais um pouco de açúcar, tá? E aí eu vou umedecer esse bolo muito bem. Agora aqui, meus amores, eu estou com o meu abacaxi já cozido e em temperatura ambiente. Eu gosto sempre de colocar na geladeira, deixar o meu abacaxi já geladinho, minha calda já gelada também, a minha massa em temperatura ambiente, sabe? Eu gosto de fazer a montagem dos meus bolos sempre com todos os itens frios, nunca quente ou morno, tá bom? E podem ver, gente, quando eu corto meu bolo aqui no canal e ele dá uma quebrada é porque tá quente. Pode ter certeza. Eu sempre falo pra vocês, né? Que aqui eu não escondo nada de vocês, não. Ó, coloquei aqui meu doce de abacaxi em contato com a massa, porque conforme ele vai soltando a aguinha, né, o caldinho do abacaxi vai caindo na massa. E, gente, é abacaxi pra dedéu. Esse bolo, ele é muito gostoso, de verdade, gente. Vende muito agora no verão. Você pode fazer esse bolo de abacaxi gelado para embrulhar no papel alumínio, vender nas ruas. No final da aula eu vou passar a sugestão de preço de venda para vocês, né? Armazenamento, precificação, tudo, tá? Então pensa num bolo gostoso. É esse bolo embrulhado, gelado de abacaxi com coco. Façam e depois me contam, vocês vão se surpreender com o sabor, tá bom? E agora que o meu abacaxi já tá todo espalhado aqui na minha massa, eu vou colocar a nossa mousse de coco, gente. E que mousse de coco, cara, porque ela é muito gostosa mesmo. Eu coloquei bastantão, para os nossos clientes se deliciarem. Agora você espalha muito bem a sua mousse aqui com o auxílio de uma colher. Pode espalhar bem, gente, dá uma apertadinha pra mousse entrar no meio do abacaxi, sabe? E ficar aquela coisa bem gostosa, bem deliciosa. Agora aqui eu coloco a nossa segunda e última camada de bolo. Eu tinha colocado ali em cima de papel toalha. Coloquei, gente, vou apertar aqui muito bem, né? Vou puxar o plastiquinho para ele ficar bem prensado na minha geladeira por no mínimo 6 horas, tá? Deixa ele prensadinho aí na tua geladeira por no mínimo 6 horas para depois você embrulhar num alumínio ou passar num leitinho e fica muito gostoso também, tá? Você pode fazer e cortar colocar naquelas marmitinhas que vai ficar incrível também, é muito gostoso. Umedeça muito bem também essa parte. Para umedecer, você não precisa ter medo da calda, porque esse bolo é um bolo gelado. E bolo gelado, para ser bolo gelado, tem que ser um bolo bem molhadinho também, tá? Porém, tomem cuidado, molhadinho, não encharcado de água, de calda, tá bom? E agora aqui, meus amores, no dia seguinte, eu deixei o meu bolo gelando, né? Da noite pro dia. Vocês vão perceber que eu retirei uma fatia desse bolo, tá? Uma parte retangular dela. E eu retirei mesmo, tá, meus amores? Eu quis fazer aqui de uma forma no qual ele ficasse quadradão. Porém, esse bolo é um bolo retangular. Então, eu tive que tirar ali essa ponta aí dele. Eu já tinha cortado, só que daí eu tirei um pedacinho para poder fazer umas fotos também pro Instagram. E aí aqui eu vou nivelar ele direitinho, vou fazer com que ele fique reto, para enfim eu fazer aqueles quadradões, tá? Você pode fazer dessa forma, primeiro deixar o seu bolo num formato quadrado, as pontas você não descarta, pelo amor de Deus, você vende da mesma forma, tá? Mas para ele poder formar os quadrados direitinho. E você pode utilizar aquele cortador, ou você pode fazer isso com a faca. Aqui eu fiz com a faca para vocês verem. Como essa minha forma, ela é uma forma retangular,
eu faço dessa forma. Primeiro eu deixo ele no formato quadrado, é que as pontas sempre vão ficar arredondadas, né? Mas não tem problema. E depois eu corto, porque daí dá certinho. Vai dar, se eu não me engano, aproximadamente 9 pedaços aqui. Se eu tivesse deixado aquela outra ponta, não iria dar 9 pedaços, entendeu? E aí, meus amores, aqui basta você ter uma mão bem firme pra você cortar. Eu confesso que a minha mão é toda torta, meus bolos ficam tudo torto. Mas fazendo dessa forma, ele fica bem bonitão, bem quadradão. Vocês vão ver aí os quadradão que eu vou fazer, fica bem retinho. Parece até que eu usei aqueles cortadores, tá? Agora vamos falar sobre armazenamento, prazo de validade, precificação, tudo certinho. Armazenamento, sempre em refrigeração, ou você pode deixar esse bolo congelado também, tá bom? Ó, aqui que eu falei pra você das pontas, tá vendo, ó? Ele sempre sobra essas pontinhas aí, não tem problema. Ele tem o prazo de validade até 3 meses congelado, 7 dias em refrigeração, porque o abacaxi está cozido e o coco também, tá? Você consegue vender cada pedaço desse bolo, gente, por R$6, R$8, tranquilo, embrulhado no papel alumínio, na marmitinha, ou até mesmo em potes, aí fica a seu critério. Façam e vendam esse bolo, porque ele é sensação do verão. Vende muito no verão, vende muito no delivery. Apenas façam, que eu tenho certeza que você vai amar. Lembrando que abacaxi e coco tem que ser cozido para ter 7 dias de validade. Se não, gente, no máximo 72 horas, tá? Aqui ele fica bastante, porque eles são cozidos, não vão ficar soltando água nem ácido. Então vai manter aí um padrão aí, podendo chegar até 7 dias em refrigeração, tá bom? Levem isso sempre em consideração. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu cortei um super pedaço pra você. Deixa aqui nos comentários de onde você é, o que você achou dessa receita e sugestões para as próximas aulas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo!